Gente, a paz do Senhor, né? Bom dia. Jesus Cristo foi Pensa numa luta, né? Para iniciar, àquela para gravar esses vídeos ao vivo. Final de semana, o feriado ou à noite, parece que fica mais fraco, né? Mas vai aí convidando aí o pessoal, vai compartilhando. Enquanto isso, você abre no Evangelho segundo escreveu o evangelista Lucas, capítulo 15, a partir do versículo de número 11. Quando for entrando, vai me dando um oi, vai me dando a paz do Senhor e vai ouvindo aí esse hino, né, do irmão Cícero. Ele ontem me pediu para visitar o seu canal no YouTube, lindos clipes, está de parabéns, né? Eu estou colocando aí para você ouvir. Bênção. Porque o que é bênção é a gente compartilhar, né? Enquanto eu vou marcando aí, convidando o pessoal, você vai ouvindo aí o louvor. Paz, vocês são Alessandra, Rafaela, Graziele. A paz do Senhor é a vocês, Cristiano Felício, Cláudia Silva, missionária Alessandra Souza, Patrícia Oliveira. Paz do Senhor, gente. Bom dia, né? Bom dia não, boa tarde. Já passa do meio-dia, né? Um bom feriado aí para você. Vivi, Deus colocou uma palavra no meu coração. Se você encontrou, né? Eu creio que você está aí com sua Bíblia aberta, se possível. Diz assim: E disse: Um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. Ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome. E começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. E ninguém lhes dava nada. E, tornando em si, disse: Quantos jornaleiros do meu pai têm abundância de pão? E eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E dir-lhe-ei: Pai, pequei contra os céus e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai. E moveu-se de íntima compaixão. E correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra os céus e perante ti. E já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa o melhor vestido e vestiu-lo. E pondo-lhe um anel na mão e alparcas nos pés. E traze-o um bezerro cevado e matai-o. E comamos e alegremo-nos. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse: Veio teu irmão, e o teu pai matou um bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento. E nunca me deste um cabrito para alegrar-me com meus amigos. Vindo, porém, este filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste um bezerro cevado. E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos-nos,
porque o teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido e achou-se. Quando nós lemos o capítulo 15, Vitor, Renata, Denise, quando nós lemos o capítulo 15, nós podemos perceber que esse capítulo, ele é um capítulo das coisas perdidas. Porque ele se inicia dizendo que tinha um homem, né, com 100 ovelhas e ele perde uma. Havia uma mulher com 10 dracmas e ela perde uma. E há um pai que tem 2 filhos e ele perde um porque vai embora. Então, na primeira parábola, quem perde 1%. Na segunda parábola, quem perde a dracma perde 10%. E na terceira parábola, quem perde o filho perde 50%. E eu já quero te dizer uma coisa aqui nessa manhã, que eu não sei qual foi o nível da tua perda, ou qual a porcentagem, se você perdeu 1, se você perdeu 10, ou se você perdeu 50%. Mas eu quero te dizer nesta tarde que o meu Deus, Ele te deu a capacidade de recuperar tudo que você já perdeu com Ele e através dele. Jesus estava ensinando a publicanos, né, a pecadores, verdades espirituais acerca do reino de Deus. Quando ele vai ser inquirido por líderes religiosos. Aqueles líderes religiosos, eles se manifestam, né, em desagrado, porque Jesus, ele come com pecadores e ele os recebe. Então Jesus, ele resolve contar uma parábola acerca de um filho pródigo, uma parábola acerca de um homem que tinha 2 filhos. Nessa parábola, Jesus, ele vai estar colocando cada pessoa, cada ouvinte, de frente para um espelho, onde essa parábola, ela vai mostrar o interior dessas pessoas e elas mesmas, elas vão ter a capacidade de dizer, esse sou eu. Ele inicia dizendo que um certo homem, ele tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai, pai, dá minha parte, dá minha parte da fazenda que me pertence. Eu não sei se aquele filho, ele olha para a sua vida e ele acha que longe do pai, fora da casa do pai, ele pode ser mais feliz. Porque existem pessoas que elas só percebem o valor daquilo que elas perdem no dia que elas já não têm. Nós, seres humanos, nós temos nós temos essa tendência de não estarmos satisfeitos com aquilo que temos e de não valorizarmos muitas vezes aquilo que está na nossa mão. Quando eu olho o contexto dessa parábola, eu percebo esse filho mais jovem, ele vivendo isso. Talvez ele tenha olhado para aquilo que havia fora do contexto da sua casa, do seu contexto familiar, e ele tem achado que fora ele galgaria coisas diferentes e que ele viveria de forma diferente, a qual lhe daria a felicidade que ele almejava. Porque nós, a partir do momento que nós nos entendemos, vou usar uma linguagem bem comum, por gente, como pessoas, né? O que mais nós almejamos é a felicidade, nós corremos atrás da felicidade. O que mais nós queremos são facilidades e são sims na nossa vida. E nós sabemos que a vida, ela é repleta de lutas, de adversidades, e muitas vezes aonde estamos vivendo e aquilo que nós temos, nós achamos que aquilo nos prende de vivermos coisas maiores e de conquistarmos coisas que nós achamos que elas são melhores. Ele dirige-se ao pai e ele pede parte da sua herança. E a Bíblia nos mostra que o pai, ele vai dividir a fazenda, ele vai dividir aquela herança. Os poucos dias passam depois que ele recebe, e o filho mais novo junta tudo e parte. E eu percebo aquele filho mais novo, ele tendo uma atitude, muitas vezes, que algumas pessoas têm. Eu tenho dinheiro, eu mando no meu nariz, eu tenho dinheiro, eu vou viver da minha forma, eu tenho dinheiro, eu vou viver a minha vida.
agora eu vou ser feliz, agora eu vou resolver tudo, mas nem sempre o dinheiro resolve. Existem pessoas que quando elas têm o poder de comandarem tudo da vida delas, é onde mais elas arranjam problemas para elas. A Bíblia diz que ele vai partir para uma terra longínqua e ali ele vai desperdiçar a fazenda vivendo dissolutamente. E isso é bem interessante, porque quem não sabe o quanto custou para ter, desperdiça fácil, gasta fácil. Quando eu não gastei, eu não valorizo aquilo que eu tenho. A gente percebe que ele vai viver dissolutamente. Eu acredito que, como o irmão diz que ele gasta com meretrizes, eu acredito que ele dorme com Maria e acorda com Joaquina e anoitece com Filipina, né? Ele está vivendo do jeito dele. E algumas vezes nós nos deparamos com pessoas que nós amamos, as quais elas olham muitas vezes para a gente e elas acham que nós estamos as impedindo de ser feliz, né? Só que quando eu percebo esse contexto, eu vejo que algumas vezes é necessário que, por mais que doa, por mais que seja difícil, eu e você liberarmos quem nós amamos, porque tudo aquilo que é meu e que é seu volta. Se não volta é porque nunca foi e porque nunca esteve. Dê liberdade. Porque quando você der liberdade, você vai ver quem é quem e aquilo que estava dentro do coração de algumas pessoas. Ele vai para uma terra longínqua, ele vai viver do jeito dele, ele vai buscar a felicidade da forma dele, ele vai administrar aquilo que é dele, da maneira dele. E a Bíblia mostra que ele acaba com aquilo que ele tem. Porque tudo aquilo tudo aquilo que eu tenho, que não há uma reposição, acaba. E a Bíblia diz que vai haver uma fome naquela cidade. E ele vai se dirigir para um homem, né, o qual o manda apacentar porcos. E dá para entender nesse contexto que Jesus, ele está falando de judeu. E judeu trabalhar com porco é meio complicado e a gente já vê uma caminhada de humilhação. Porque existem pessoas que elas acham que perto da gente elas estão mal. Existem pessoas que elas não conseguem valorizar aquilo que a gente faz por elas. Mas eu já quero te dizer algo nessa tarde, nesse começo de tarde. Quando alguém se recusa a aprender dentro de casa, a rua, ela está cheia de poste, para que essa pessoa bata com a cabeça e aprenda que na rua é diferente da casa dela. Aquilo que alguém se recusou a me ouvir, a te escutar, aleluia, ela vai aprender na rua, ela vai aprender fora, que lá fora não é como dentro da casa dela. Ela vai aprender a valorizar aquilo que você fez. E ela nunca valorizou. A Bíblia diz que ele tornando a si. E o que dá para perceber é que o versículo 17 está dizendo que ele fez um exame de consciência, que ele avaliou aquilo que ele está vivendo e aquilo que ele viveu. E ele diz: quantos jornaleiros na casa do meu pai tem abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. E ele vai perceber que na casa do pai dele, até empregado era mais bem tratado do que ele naquele momento. E o versículo 18 diz assim: levantar-me-ei e ter com o meu pai, e vou dizer a ele: pai, eu pequei contra ti. Existem situações na minha vida e na sua vida que é meio complicado levantar, que nós precisamos buscar força dentro de nós. E bem mais complicado do que levantar é ir. Porque existem pessoas que até se levantam, mas elas não têm coragem de ir. Porque admitir que se errou é algo complicado. Existem pessoas que elas fazem um exame de consciência e elas percebem que elas erraram. Mas elas não têm a capacidade, Sandra, Cristiane, Pastor Paulo, de chegar para alguém e admitir os seus erros. Eu quero te dizer nessa tarde que hoje
hoje é dia de pedir perdão. Hoje é dia de dizer para alguém, olha, eu errei. Eu sei que o pior lugar para se recomeçar é aonde nós viramos as costas e aonde nós saímos batendo o pó do sapato e dizendo, nunca mais eu voltarei. Aleluia. Mas existem muitas vezes, Deus, ele cria situações para mostrar para mim e para você o quanto nós fomos ingratos com alguém e o quanto nós não valorizamos aquilo que alguém fez por nós. Ele diz, eu vou me levantar e eu vou. E eu vejo que aquilo não ficou só em palavra, porque tem gente que o discurso é perfeito, que para falar é uma beleza, mas para agir é zero. Este moço, quando ele faz um exame de consciência e ele vê que até empregado na casa do seu pai é mais bem tratado do que ele diz, olha, eu vou me levantar, eu vou, e quer saber de uma coisa, eu não vou chegar lá calado não, fazendo de conta que nada aconteceu e querendo fazer de conta que é porque eu estou com saudade. Eu vou admitir que eu pequei, eu vou admitir que eu errei, e eu reconheço tanto o meu erro, que eu vou dizer a ele que eu não sou digno de ser chamado nem filho. A Bíblia diz que o pai, é tão interessante que o pai, de longe, o pai o avista. Porque pai, ele conhece filho, pai conhece o caminhar do filho, o modo de falar de um filho. Se você colocar várias crianças juntas e você vendar um pai e uma mãe e mandar ele achar o dele, ele consegue identificar o dele pelo cheiro, pelo choro, né? Tocando, porque pai conhece filho. A Bíblia diz que ele está caminhando e ele ainda estava longe quando o pai o viu e moveu-se de íntima compaixão, corre, lança-se no seu pescoço e o beija. Quando o pai o abraça e o beija, e é interessante porque essa questão do abraço, existem dias que a única coisa que nós necessitamos é de um abraço. Existem coisas que elas são resolvidas com um abraço. Só que o pai, ele não fica apenas em um abraço. Ele abraça e beijo também é símbolo de comunhão. Quando o pai o abraça e beija, ele começa a falar, pai, pequei contra os céus, pequei contra ti. Ele está dizendo, olha, eu não pequei só contra Deus, eu também pequei contra ti. Porque existem pessoas que elas acham que elas necessitam apenas de pedir perdão a Deus. Na realidade, elas têm dificuldade de chegar diante de alguém e dizer assim, eu errei. Não, eu já pedi a Deus, resolveu. Aquilo que é para você resolver com Deus, você resolve com Deus. Mas aquilo que você fez com alguém, compreenda nessa manhã que você tem que resolver com essa pessoa. Ele diz, olha, eu pequei contra ti, eu não sou digno de ser chamado teu filho. Aí a Bíblia diz no versículo 22, mas o pai disse aos seus servos, traga depressa o melhor vestido e vistam. Colocou um anel na sua mão e comamos e nos alegramos. O pai o beija, símbolo da comunhão. O pai estava dizendo, eu te perdoo. Veste-o. Ele está dizendo, olha, filho, aqui eu estou te tratando com honra. Porque vestes novas também é honra. O pai manda calçar os seus pés. E o pai está dizendo, aqui na minha casa eu não te recebo na qualidade de servo. Aqui nessa casa eu te recebo na qualidade de filho. Coloca um anel no seu dedo, provavelmente um anel sinete, como símbolo de autoridade. Ele estava dizendo, aqui nessa casa eu te perdoo ao ponto de mostrar para todo mundo que você é digno de confiança. O pai não está perdoando calado, o pai está perdoando e ele está tendo atitudes. Ele está mostrando para uma comunidade. Aleluia. Ele diz, olha, traz um bezerro cevado. Ele não pede um cabrito, ele pede um bezerro. Você já foi em festa, o qual o anfitrião daquela festa, ele matou um boi?
Quando se mata um animal desse porte, não é uma festa pequena, não é uma festa só para casa. É uma festa para muita gente, é uma festa que, quando a gente analisa, não dá para você contar a quantidade de convidados que vem para essa festa. O pai estava mostrando para uma comunidade que ele era capaz de perdoar e era capaz de ter atitudes que mostravam a manifestação deste perdão. Só que quando a festa está acontecendo, a festa está boa, a festa está rolando, mas o pai, ele tem um outro filho. E esse filho, a Bíblia mostra que ele está indo para casa. E ele vai ouvir o barulho da festa e ele pergunta: o que é aquilo? O que é que está acontecendo ali? E a Bíblia diz que eles vão dizer: olha, o teu pai, ele matou um bezerro cevado porque ele recebeu o teu irmão são e salvo. E a Bíblia diz que ele se indignou e ele não queria entrar. E o pai insistiu para que ele entrasse. E ele diz: olha, pai, eis que eu te sirvo há tantos anos, sem nunca ter transgredido o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para eu me alegrar com os meus amigos. Sabe o que é que eu percebo? É que o filho mais velho, o filho que fica em casa, ele é mais pródigo do que aquele que saiu. Porque ele tem a capacidade de estar dentro da casa do pai e nunca ter se comportado como filho. Porque eu não peço licença para o meu pai para abrir uma panela que está em cima do fogão. Quando você chega na casa do seu pai e da sua mãe, você pega um prato, você pega a panela do fogão, você senta e você come. Você não entra dizendo: pai, olha, me dê licença, eu posso tocar nessa panela? Por favor. Dentro da casa do seu pai, você se comporta como filho. Esse homem, esse moço, ele está dizendo, ele está verbalizando que dentro da casa do pai ele nunca teve atitude de filho. Eu quero lhe convidar nessa tarde a, na casa do pai, na presença do pai, você ter atitude de filho. Hoje é dia de pedir perdão, hoje é dia de dizer ao pai: errei. Hoje é dia de se dirigir a gente que você magoou, a gente que você não valorizou aquilo que fez por você em momentos da sua vida, e dizer: olha, eu errei, eu não sou digno, não sou digna nem de estar perto de você, mas eu quero te pedir perdão. O que alguém vai fazer depois que você pede perdão cabe a essa pessoa, mas a você nesse dia cabe pedir perdão e cabe admitir que um dia você não valorizou aquilo que alguém fez por você. A gente vê gente dizendo: eu já pedi a Deus, eu já pedi perdão a Deus, mas está resolvido. Aquilo que você peca contra Deus, você resolve com Deus. Aquilo que você faz contra o seu irmão, além de você resolver com Deus, você tem que resolver com o seu irmão. Tenha coragem nesse dia, se levante. E não apenas se levante, vá e diga: eu errei, eu não valorizei, mas eu quero reparar aquilo que eu fiz. Escuta aí o hino do irmão Cícero Nascimento. Olha que hino lindo. Para você dizer que nunca vai perdoar, eu espero que você nunca peque. Quem já pecou sabe que o nosso Deus, ele tem nos perdoado todos os dias. Eu e você, nós não éramos dignos. E Jesus vem por minha causa e por tua causa. Ele leva sobre si os meus pecados e os seus. Hoje é hora de admitir que errou. Eu não sei a quem você necessita pedir perdão, mas entenda que algumas vezes o desatar de um ministério, de uma vida financeira, o desatar de algo, de algumas coisas na nossa vida, está no pedir perdão e no abraçar gente que a gente disse que não abraçava e que não pediria perdão e que não perdoaria. Mas compreenda algo, que perdão é uma dádiva imerecida. Você vai pedir perdão sabendo que aquela pessoa pode pecar novamente contra você, e sabendo que você vai pedir perdão porque ele tem te perdoado todos os dias. Eu quero finalizar esse vídeo
levado àquela cruz. Lhe dizendo, se levante, tenha coragem. Um dia o Senhor disse a Gideão, olha, diz aos covardes e medrosos que voltem. Você nem é covarde nem é medroso. Você é alguém que Deus chamou com uma capacidade de admitir quando erra. E de pedir perdão mesmo quando não errou. Só para reatar um relacionamento que você perdeu. Existem pessoas com uma capacidade muito grande de conquista. Mas se você só se preocupa em conquistar e nunca em recuperar, você é fraco. Você é fraco. Eu quero orar para Deus te dar força. Curva a tua cabeça se você puder. Deus, eu quero te louvar pela vida do meu irmão e da minha irmã. Eu não sei a quem eles necessitam pedir perdão. Eu não sei que tipo de relacionamento, Senhor, eles têm que restabelecer e recuperar. Mas Tu és aquele que sabe porque Tu colocaste esta palavra no meu coração desde ontem. Eu quero te pedir, Senhor, que visite ele, que visite ela. Deus, eu quero te pedir uma dose de força nesse dia. Que eles possam olhar, Senhor, para o sacrifício do Teu Filho, Senhor, no Calvário. Que estava lá numa cruz, Senhor, entre dois ladrões. Ele não estava à direita de um ladrão. Ele não estava à direita nem à esquerda dos dois. Ele estava no meio. E quando nós lemos nos evangelhos, nós percebemos que os dois, eles estão dizendo coisas com Jesus. Mas quando um se arrepende, ele tem a capacidade de perdoar naquele mesmo instante e dizer, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Deus, dá força ao meu irmão e à minha irmã para pedir perdão e para perdoar. Porque algumas vezes nós temos até a coragem, Senhor, de pedir perdão. Mas existem pessoas que nós dizemos, eu não perdoo tudo menos isso. Que eles possam compreender que não há concessão para eles adoecerem em paz. Os fortalece, Pai. Que esse vídeo, Deus, ele chegue sendo divisor de águas, Pai. Na vida de quem tem dificuldade de pedir perdão e na vida de quem tem dificuldade de perdoar. Porque, Senhor, coisas serão desatadas e portas serão abertas a partir, Senhor, da decisão de abraçar gente que eles disseram, eu não abraço e não quero ver. Pai, muito obrigado por cada pessoa. Senhor, Tu sabes que eu tenho apresentado cada pessoa que tem assistido esses vídeos. Leva sobre a Sai. Oh, Senhor, dá vitória a eles. Pai, que testemunhos sejam contados, Senhor. E que o Teu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Se Deus falou contigo, compartilha. A paz do Senhor. Até o próximo vídeo. O seu sangue carmesim foi derramado. Mas no terceiro dia